Olá, hoje nós vamos começar o estudo do livro de Ester. Depois da derrota do Império Babilônico e sua conquista pelos persas em 539 a.C., a sede do governo dos exilados judeus passou a ser a Pérsia. A capital, Suzã, é o palco da história de Ester, durante o reinado do rei Assuero, que reinou de 486 a 465 a.C. O livro de Ester abarca os anos 483 a 473 a.C. do reinado de Assuero, sabendo-se que a maioria dos eventos ocorreu em 473 a.C. Esther tornou-se rainha da Pérsia em 478 a.C. Cronologicamente, o episódio de Esther na Pérsia ocorre entre os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras, isto é, entre o primeiro retorno dos exilados judeus da Babilônia e da Pérsia para Jerusalém em 538 a.C., chefiados por Zorobabel, e o segundo retorno, chefiado por Esdras, em 457 a.C. Embora o livro de Ester venha depois de Neemias em nosso Antigo Testamento, seus eventos realmente ocorreram 30 anos antes da volta de Neemias a Jerusalém, em 444 a.C., para reconstruir seus muros. Enquanto os livros pós-exílicos de Esdras e Neemias tratam de fatos do remanescente judaico que retornara a Jerusalém, Ester registra um acontecimento de vital importância ocorrido entre os judeus que se encontravam na Pérsia, ou seja, aqueles que não retornaram do exílio. A importância da rainha Esther vê-se não somente no fato de ela salvar o seu povo da destruição, mas também por conseguir para esse povo segurança e respeito no país estrangeiro. Esse ato providencial tornou possível o cargo de Neemias na corte do rei por décadas seguidas e sua escolha para reconstruir os muros de Jerusalém. Se Esther e os judeus, inclusive Neemias, tivessem perecido na Pérsia, o remanescente em crise em Jerusalém talvez nunca tivesse reconstruído a sua cidade. O resultado da história judaica pós-exílica certamente teria sido outro muito diferente. Embora não se conheça o autor do livro de Ester, as evidências internas do livro revelam que ele conhecia pessoalmente os costumes persas, o palácio de Suzã e pormenores da pessoa do rei Assuero. Isso indica que o autor provavelmente morava na Pérsia durante o período descrito no livro. Além disso, o apreço do autor pelos judeus, bem como seu conhecimento dos costumes judaicos, sugerem que ele era judeu. O livro foi escrito para demonstrar a proteção e livramento de extermínio iminente do povo judeu, mediante a intervenção de Deus através da rainha Esther. Foi escrito também para prover um registro e contexto histórico da festa judaica de Purim, e assim manter viva para gerações futuras a lembrança desse grande livramento do povo judeu na Pérsia. Agora nós vamos estudar os capítulos 1 a 4 do livro de Esther. Versículos 1 a 4 do capítulo 1. Assuero é o nome hebraico do rei Xerxes, que reinou de 486 a 465 a.C. Assuero foi o quinto rei da Pérsia e é o rei persa mencionado em Esdras 4, versículo 6. Ele tornou-se famoso por consolidar o império de seu pai Dario, por seus bem-sucedidos projetos de construção e por suas guerras contra os gregos de 480 a 470 a.C. Suzã ficava no atual sudoeste do Irã e durante o reinado de Xerxes, Suzã era a localização habitual de seu palácio de inverno. Os reis persas costumavam oferecer grandes banquetes antes de irem para a guerra. A celebração dura 180 dias, aproximadamente 6 meses, porque seu verdadeiro propósito era planejar a estratégia de batalha para invadir a Grécia e demonstrar que o rei possuía riqueza suficiente para executá-la. Uma guerra não servia apenas como um fator de sobrevivência, era também um meio de adquirir mais riquezas, territórios e poder. Os 180 dias provavelmente não eram de festa contínua, mas dias marcados por festividades em que refeições suntuosas eram servidas. Versículos 5 a 9. A dispendiosa festa de 7 dias ao ar livre foi o clímax das celebrações. Os detalhes esmerados dos vasos de beber e da abundância do vinho salientam a generosidade do monarca. A Pérsia era o poder mundial e o rei, como centro deste poder, era uma das pessoas mais ricas do mundo. Os reis persas adoravam ostentar suas riquezas, usando pedras preciosas até mesmo em suas barbas. As joias eram um indicativo de posição social para o homem persa. Até mesmo soldados usavam muitas joias de ouro nas batalhas. Por decreto real, cada convidado podia beber o quanto desejasse ou fosse capaz de beber. Tanto fontes bíblicas como extra-bíblicas demonstram que as mulheres estavam geralmente presentes nas festas e talvez foram separadas por causa do grande número de convidados. O nome Vashti não se encontra em qualquer outro lugar fora do livro de Ester e pode ser que seja um título. Fontes extra-bíblicas dão à rainha de Assuero o nome de Amestriz. Versículos 10 a 12.
Eles detinham posições de poder, tais como servir de copeiro, e podiam ser incumbidos do cuidado das mulheres e concubinas do rei. O fato do rei chamar Celti eunucos para sugerir que a rainha Vashti foi transportada até o banquete numa liteira real. A intensa fúria de Assuero era previsível. Sua própria esposa tinha desobedecido publicamente o homem mais poderoso do Império Persa. A cronologia desse evento pode esclarecer melhor a fúria do rei. Se esse fato ocorreu no terceiro ano do reinado de Assuero, em 483 a.C., é possível que tenha coincidido com os preparativos para a guerra contra os gregos. Assuero precisava que seus homens obedecessem às suas ordens quando fossem a guerras, mas em seu próprio palácio ele nem mesmo conseguia que sua esposa o obedecesse. Versículos 13 a 14. Esses homens eram os 7 principais da Média e da Pérsia que agiam como ministro do Estado, os conselheiros do rei, de cujas famílias o rei tradicionalmente escolheria uma rainha. Versículos 16 a 18. Os sábios concluíram que a rainha tinha falhado com o rei, com todos os príncipes e todas as outras pessoas do reino. Eles acreditavam que quando suas atitudes se tornassem conhecidas, as demais mulheres desprezariam seus maridos, predisseram muito desprezo e indignação por todo o império, se ela não fosse punida. Versículos 19 a 22. Para evitar toda a confusão e problemas que sua rebelião poderia criar com as outras mulheres, foi decidido que o rei deveria expulsar Vashti de sua presença e escolher outra rainha. Isso cessaria com a rebelião que poderia ocorrer em outros lares. O conselho de Memucã foi seguido, uma lei foi estabelecida para que Vashti nunca mais viesse diante do rei novamente e que todos os homens fossem senhores em suas casas. O rei persa era tido como um deus por muitos de seus súditos, assim sendo, quando expedia uma lei ou ordem, ela permanecia para sempre. Outra lei poderia ser expedida para neutralizar os efeitos de uma antiga. Agora nós vamos estudar o capítulo 2, versículos 1 e 2 do capítulo 2. A frase lembrou-se de Vashti pode significar que o rei começou a sentir saudades da sua rainha e do que ela havia feito por ele, mas também se lembrou que em sua raiva a havia expulsado da sua presença com um decreto que não poderia ser anulado. O versículo 16 deixa claro que Esther só se encontrou com o rei Assuero 4 anos depois dos primeiros eventos. Alguns sugerem que a busca por uma rainha substituta só teve início quando Assuero voltou de sua luta contra os gregos, em 479 a.C. Versículos 3 a 4. Os servos de Assuero sugeriram que as moças virgens de boa aparência fossem reunidas para a avaliação do rei, o que imediatamente atraiu seu interesse e ganhou sua aprovação, criando a oportunidade para Esther entrar em cena. Um eunuco era um homem castrado, que, dentre outras tarefas, servia no harém real como Hegai. Versículos 5 a 7. Mordecai, do livro de Esther, tem uma genealogia que o liga ao rei Saul, que viveu 500 anos antes. Ele pertence à mesma tribo de Saul, e seu bisavô, Quis, tem o mesmo nome do pai de Saul. Jeconias, também conhecido como Joaquim, foi o antepenúltimo rei de Judá, deportado para a Babilônia em 597 a.C., 114 anos antes dos acontecimentos do livro de Esther. Portanto, onde está escrito que ele foi levado para o exílio, não se refere ao próprio Mordecai, porque ele então teria cerca de 120 anos, mas se refere a Quis, seu bisavô. Versículos 8 e 9. Esther foi levada à casa do rei para entrar na competição que determinava quem era a mais bela e formosa virgem de todo o império. A primeira e única competição de beleza da Bíblia. As chances de Esther se tornar rainha aumentaram quando ela apareceu formosa aos olhos de Hegai, o eunuco encarregado das potenciais noivas. Ele também lhe deu alimentos especiais. Versículos 10 e 11. Era parte do plano de Mordecai que Esther não revelasse sua identidade até o momento certo, pois claramente algumas pessoas daquela época, em especial Amã, odiavam os judeus. Também é possível que Mordecai quisesse fazer que para Esther era uma virgem persa. Embora os persas não tivessem qualquer preconceito particular contra os judeus, desprezavam, em certo sentido, todas as raças cativas. Adassa era um nome judaico de Esther, enquanto Esther era um nome persa, talvez dada a ela para que melhor pudesse se parecer com uma virgem persa. Com seus pais mortos, ela não teria que revelar quem eles eram, e por se parecer com uma moça persa, tal plano não enfrentaria muita dificuldade. Versículos 12 a 14. A menção de um ano de purificações para cada moça parece exagerada e indulgente. Provavelmente o objetivo era enfatizar a majestade e a pompa do rei, que merecia parceiras meticulosamente preparadas para o privilégio de ser sua esposa.
A cada pretendente se lhe dava tudo o que ela desejava ao apresentar-se ao rei, talvez perfumes, joias e roupas. As concubinas, mulheres oficialmente reconhecidas como amantes do rei, ficavam hospedadas separadamente no segundo harém. Tinham um status inferior ao da esposa principal ou das esposas do rei. Saasgás corresponde a Egai, que era responsável pelo primeiro harém. A primeira noite de cada mulher com o rei era sua iniciação como concubina. Para algumas, não haveria outra noite dessas. Versículos 15 a 17. As outras virgens requeriam muitos ornamentos e outras coisas que pensavam que agradariam ao rei, mas Esther não precisou de coisa alguma, exceto o que Hegai sugeriu. Talvez sua própria simplicidade a tornasse muito mais bela do que todas as outras. Quando foi levada até o rei, ele demonstrou seu amor e favor para com ela mais do que todas as outras. Colocou a coroa real sobre sua cabeça. Entre as esposas dos monarcas persas, havia aquela que ocupava uma posição mais alta do que as outras, e a ela somente pertencia o título de rainha. Essa esposa principal era privilegiada por usar uma tiara ou coroa real sobre sua cabeça e era reconhecida como líder de todos os departamentos femininos, e todas as outras reconheciam sua posição em todo o tempo. A rainha tinha uma grande renda sob sua responsabilidade, não tanto pela vontade de seu marido, mas por uma lei ou costume estabelecido. Versículos 18 a 20. Essa celebração incluiu provavelmente o perdão de impostos, a distribuição de alimentos e outros favores. A menção de Mordecai à porta do rei sugere que ele era algum tipo de oficial na corte persa. Isso ajudaria a explicar por que ele vivia na cidadela de Suzã e não na cidade de Suzã, e como ele podia estar ao alcance da voz dos conspiradores que tramavam o assassinato de Assuero nos próximos versículos. A porta do rei em Suzã era uma estrutura sólida e monumental que media 40 por 28 metros, com uma torre de 12 metros de altura em cada extremidade. Essa posição incitava os ciúmes de Amã. Versículos 21 a 23. Mordecai descobriu uma conspiração para pôr as mãos sobre o rei Assuero, e ele informou o rei por meio da rainha Esther. Esther não apenas era o melhor contato de Mordecai, como o rei, com o rei, mas o fato dela transmitir essas informações fez que ela conquistasse mais ainda a estima do rei. Agora nós vamos estudar o capítulo 3, versículos 1 a 6 do capítulo 3. O incidente inicial que desencadeou o conflito foi a recusa de Mordecai de curvar-se diante de Amã. Um judeu não estava proibido pelas escrituras, nem pelo costume cultural de curvar-se diante de uma autoridade. Porém, Mordecai, que supostamente se curvava diante do rei e de outros oficiais, repetidas vezes, se recusou a curvar-se diante de Amã. Uma das justificativas mais plausíveis para a recusa de Mordecai está relacionada ao fato de Amã ser agagita. Enquanto Mordecai era da linhagem do rei Saul, Amã era descendente de Agag, o líder dos amalequitas. A desobediência de Saul ao poupar o rei Agag resultou na declaração de Samuel de que o Senhor tiraria o reino de Samuel e, por extensão, de seus descendentes. É possível que esta antiga inimizade explique a recusa de Mordecai de curvar-se diante do agagita Amã. Parece evidente pela fúria de Amã e pela tentativa de genocídio que existiam fortes atitudes antissemitas em Suzã, o que pode explicar a relutância de Mordecai em revelar a sua origem étnica. Versículos 7 a 11. Supostamente, Amã queria que seus astrólogos ou adivinhos escolhessem a data mais propícia para iniciar sua vingança contra Mordecai e seu povo. O mês escolhido, por sorte, foi o mês de Adar, normalmente entre março e abril. Um intervalo de 11 meses entre a data que a sorte foi lançada e quando ele apresentou suas ideias ao rei Assuero. Sua oferta de dar à coroa 10.000 talentos de prata como pagamento por um extermínio a nível imperial deve ter animado Assuero, cujos cofres se esvaziaram com a guerra contra os gregos. Tal presente de Amã representaria mais da metade da renda anual do Império Persa. O pedido de Amã foi concedido por Assuero, que lhe deu seu anel, usado pelo rei para colocar seu selo oficial de ser em documentos do Estado. Com esse anel, Amã tinha agora o poder de executar o extermínio que planejara. O rei Assuero nem sequer se importou em perguntar a identidade do grupo étnico que Amã planejara destruir. Versículos 12 a 15. Por causa da extensão do império, demorou quase 12 meses para notificar e preparar todos os responsáveis para colocar o edito em vigor. Amã e o rei celebraram insensivelmente o massacre por vir. Muitos cidadãos de Suzã não compartilhavam o mesmo ódio intenso de Amã em relação aos judeus. Agora nós vamos estudar o capítulo 4, versículos 1 a 3 do capítulo 4. As reações de Mordecai e dos judeus de todas as províncias não são, aliás, são sinais
comuns de horror e tristeza intensos diante do reconhecimento de más notícias. Versículos 4 a 8. A reação de Esther ao ver seu primo em tal estado à porta do rei foi de grande sofrimento. Ela enviou-lhe roupas, pois Mordecai poderia ser preso apresentando-se como estava. Mas do ponto de vista de Mordecai, sua ação desesperada precisava ser levada em conta. Então ele rejeitou as roupas. Assim, Esther enviou um mensageiro para descobrir qual era o problema. Mordecai certificou-se de que Esther recebesse um exemplar do decreto e também que ele fosse explicado a ela, ou seja, talvez traduzido, antes de encarregá-la de pedir ao rei misericórdia pelo povo judeu. A ordem anterior de Mordecai, de que Esther ocultasse a sua identidade, é agora alterada. Versículos 9 a 12. A resposta de Esther a Mordecai, por intermédio de seu mensageiro, era que isso poderia significar sua morte, pois era proibido aproximar-se do rei no pátio interior sem que ele a tivesse chamado, e por 30 dias ela não fora chamada pelo rei. A etiqueta da corte persa era bastante severa. Vir à presença do rei sem ser convidada merecia pena capital, e a severidade das punições persas podiam ser vistas no fato de que um ato como esse era punido da mesma forma que um assassinato ou rebelião. O intruso era instantaneamente levado à morte pelos servos, a menos que o rei, ao estender seu cetro de ouro, mostrasse sua aprovação pelo ato. Essa prática havia sido mantida para proteger a vida do rei de possíveis homicidas. Parece que o rei estendia o cetro apenas aos que ele conhecia e àqueles cuja visita ele quisesse receber. É bastante evidente, portanto, que aquele que aparecesse diante do rei deliberadamente arriscaria a sua vida. Versículos 13 a 14. Sutilmente, Mordecai alude à sua crença de que Deus, em sua soberania, providencialmente dispôs os eventos na vida de Esther para colocá-la na posição de livrar todos os judeus. Mordecai confiava que o Deus soberano daria alívio e libertação para os judeus, que Esther poderia ser o canal para essa libertação e que Deus não se limitaria a esse plano, caso Esther escolhesse não se envolver. Versículos 15 a 17. A resposta de Esther a Mordecai foi de que os judeus deveriam jejuar e orar por ela e que ela e suas servas também o fariam. Então iria ao rei, embora isso fosse contrário à lei. Ela se consagraria para perecer se fosse preciso. O dia hebraico começava no pôr do sol e um dia completo possuía 24 horas. Assim, nem de dia nem de noite significava jejuar durante todo esse tempo. Mordecai foi mandar aos judeus que jejuassem e orassem em cooperação com Esther e suas servas em tal aflição, pois poderiam mover o Deus dos céus para tocar o coração do rei, a fim de que poupasse Esther e seu povo. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 1 a 4 do livro de Esther.